Vamos falar de novo de trabalhadores. Você falou aí justamente dos petroleiros, da FUP, nessa manifestação, né, contra as privatizações. E vou falar agora rapidamente sobre o metrô, apenas uma nota, né, porque a Camila Lisboa, presidenta do Sindicato dos Metroviários e das Metroviárias, está em assembleia nesse momento. A nossa editora Nama Nunes já conversou com ela, pedindo para ela dar uma entrada aqui ao vivo, logo no comecinho do jornal, mas não, ela falou assim, daqui a pouquinho, Naama, eu já vou entrar, porque eu estou na Assembleia, mas eu vou dar um jeitinho de entrar no Jornal Brasil Atual. Então, só para a gente atualizar aqui as informações, o metrô de São Paulo opera parcialmente na manhã de hoje, a operação de contingência foi iniciada às 6h45, e as seguintes estações estão abertas, a linha azul de Ana Rosa Luz, linha 2 verde de Alto do Ipiranga, Clínicas, linha 3 vermelha de Santa Cecília, Bresser, Moca, a linha 15 prata permanece fechada e as linhas 4 amarela e 5 lilás funcionam normalmente, assim como todas as linhas da CPTM. O rodízio de veículos permanece suspenso em toda a cidade de São Paulo. O Sindicato dos Metroviários, como eu já disse, começou às 7 da manhã uma assembleia para decidir sobre a continuidade da greve. A proposta aí contempla o pagamento em abril de abono salarial no valor de R$ 2.000 e a instituição de programa de participação nos resultados de 2023 a ser pago em 2024. Na noite de ontem, os metroviários decidiram manter a paralisação, mesmo após aceitar uma proposta do Ministério Público do Trabalho, que inclui pagamento do abono de R$ 2.500 por cada ano entre 2020 e 2022. E é isso, vamos aguardar. Daqui a pouquinho vai entrar conosco a Camila Lisboa, também direto da Assembleia dos Metroviários, a gente dando aqui todo o suporte, né, para os trabalhadores do nosso Brasil. Mas agora a gente vai falar sobre a posse de uma mulher na Câmara Municipal de São Paulo. É a vereadora mais jovem que temos e única mulher da bancada do PT. É a Luna Zaratini, ela que tem 29 anos e ela é cientista social, advogada, educadora popular, e a gente vai conversar com ela agora. Oi, Luna, muito prazer em revê-la, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente aqui na Rádio Brasil Atual. Estou muito feliz, né, porque essa semana, faz uma semana que eu tomei posse aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, né, na cidade de São Paulo, e hoje a gente vai ter uma posse popular com movimentos sociais, com parlamentares, ministros, mas com muita participação da militância e da população aí dos 4 cantos da cidade. Então, estou muito animada e muito obrigada pelo convite para estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Exatamente. Bom, Luna, você foi a segunda mulher, né, do PT mais votada em São Paulo, com 17.300 votos, ficou na 4ª suplência, com a eleição de 5 candidatos do partido nas eleições de 22, você conseguiu aí essa vaga na cadeira de vereadora, que vai ocupar agora, a partir do mês de março. E eu quero começar, Luna, com o histórico até da tua família, né? A gente sabe que temos aí pessoas muito importantes na luta, nessa trajetória, né? Enfim, de tentar construir aqui um Brasil melhor. E eu vou falar do seu avô, do Ricardo Zaratini, que inclusive começou aí, né, na luta para justamente construir aí o Partido dos Trabalhadores. Eu quero que você fale um pouco desse seu legado, do legado da sua família, né? Enfim, é importante para você, nesse momento, lembrar do seu avô, Luna? Com toda certeza, Marilu. O meu avô, ele é o responsável por eu estar na política. Para falar bem a verdade, desde que eu sou muito nova, a gente conversava muito sobre política, a gente conversava sobre os problemas do Brasil, sobre as desigualdades sociais. Então, meu avô é uma pessoa que me colocou para dentro da política e é a minha maior inspiração política. Até curioso, a gente está falando aqui da Petrobras, a gente estava vendo, né, a greve dos petroleiros. O meu avô começou a luta dele na criação da Petrobras, em 1953, na campanha O Petróleo é Nosso.
Então, desde lá, a gente fazia um debate, né? O Brasil fazia um debate, a gente, né? Eu não estava, mas eu sinto que a gente sempre está nas lutas, né? Da esquerda, nas lutas coletivas, mas enfim, o meu avô estava nessa luta por a gente ter um petróleo que fosse nosso, né? Que a gente utilizasse as próprias riquezas, que a gente defendesse a soberania nacional, porque a gente sabe que um povo que não decide, né, os rumos do seu próprio país é um povo condenado, né, à exploração, à submissão. E naquele momento a criação da Petrobras estava muito vinculada também nesse debate de que o petróleo é nosso e de que essas riquezas deveriam ser nossas e divididas com o povo, né? E engraçado que a gente ainda está nessa luta, porque o governo Bolsonaro destruiu a Petrobras. Mas, enfim, o meu avô participou desde muito cedo aí da luta, do movimento estudantil, e depois, né, na luta contra a ditadura militar. Meu avô foi um dos trocados pelo embaixador norte-americano Charles Elbrick, um episódio que ficou marcado aí na história do Brasil. Ele foi um lutador dos verdadeiros mesmo, daqueles incansáveis, desses guerreiros e heróis, né? Não dos mitos falsos que a gente tem por aí, né? O meu avô, junto com uma geração, construiu a democracia, né? E construiu também o Partido dos Trabalhadores, que é produto de uma luta histórica aí dos movimentos sindicais, dos movimentos estudantis, dos movimentos eclesiais de base, das mulheres, uma luta aí de pessoas que acreditavam que o Brasil poderia ser mais justo, né, socialmente, mais democrático. E também eu queria muito que meu avô tivesse aqui para ver tudo isso, para saber o que ele pensaria, mas eu vim de uma geração, né, também aí da juventude, que lutou e resistiu, né, resistiu aí contra o governo Bolsonaro, contra a extrema-direita, e a gente venceu, e podemos agora ter um governo, né, como o do presidente Lula, que abre um grande mar de possibilidades, de lutas, de resistência, mas também de reconstrução desse país. E aí, nesse momento que eu assumo a Câmara dos Vereadores. São 55 vereadores, eu vou ser uma de 55 para representar aí 12 milhões de habitantes, de cidadãos, numa cidade que é muito desigual, muito grande, né? São várias São Paulos. E lá em 2020, quando eu me candidatei, eu ainda era mais nova, né, do que hoje, mas eu tinha um sonho, né, junto ao nosso coletivo, um coletivo com pessoas que estão lutando aí nas periferias, participando das lutas populares. A gente tinha o sonho de ocupar a Câmara, de transformar São Paulo e também de transformar a política. E hoje eu sou uma em 13 mulheres, ainda é muito pouco, sou a mais jovem dessa legislatura e a única mulher do PT. Então eu vou ter triplos, duplos, né, quíntuplos desafios para a gente poder fazer uma política inspiradora e reconstruir não só o Brasil, mas também a nossa cidade de São Paulo, que está muito abandonada, que tem muitos problemas e que, infelizmente, a gente anda por aí e não vê coisa boa, né? Então, eu estou aí nessa luta, nessa trincheira de resistência. Convido também todos que estão ouvindo a gente a participar, a se somar aí do nosso mandato democrático, popular e aberto. E Luna, a gente já vai entrar nessa tua trajetória especificamente, tem muita coisa para falar, mas eu só vou falar um pouquinho mais das tuas raízes, né? Porque eu não posso deixar também de mencionar pelo menos duas pessoas, né? Você é sobrinha também do parlamentar, deputado Carlos Zaratini, né? Deputado federal, que é um dos quadros históricos, né? E também você é filha da fotógrafa premiadíssima Mônica Zaratini. Então, acho que era bom falar dessas duas pessoas também da sua família, que tem uma trajetória também muito interessante, muito forte, né? Olha, eu acho que todo mundo deveria ter o privilégio de ter uma família de esquerda e de lutadores que nem eu, né? Mas mais que privilégio, todo mundo deveria ter o direito, né, de ter uma família tão maravilhosa como a minha. Então, aí comentando um pouquinho, né? Além do meu avô, que é essa grande inspiração para mim, eu lembro dele todos os dias e até no discurso de posse eu chorei lembrando dele, porque realmente é uma pessoa que a gente tem que homenagear. E falando do meu tio, né, o Carlos Zaratini, deputado federal, também em todas essas lutas, nas lutas
aí em defesa das empresas públicas, contra as privatizações, na defesa do nosso meio ambiente, dos trabalhadores, né? Meu tio foi responsável por várias coisas que hoje mudaram a vida do povo. Então, por exemplo, quando ele foi secretário de transportes aqui na gestão da Marta, ele criou o bilhete único. Quem aqui não conhece o bilhete único, né? Quem não se beneficia por uma política de barateamento das tarifas, né, de transporte, ou também uma lei que ele criou, que foi a lei ali da tarifa social, para que pessoas que não possam pagar conta de luz tivessem condições, né, tivessem uma tarifa social para essas pessoas, porque luz, água, transporte, educação, saúde são direitos e é importante a gente reforçar isso. Então, também é um lutador incansável que, com certeza, está cumprindo um grande papel nessa reconstrução do Brasil. E minha mãe também, né, muito uma inspiração para mim. Minha mãe tem uma trajetória também na política, no movimento estudantil, também aí na luta pela redemocratização, e através da fotografia ela também sempre se posicionou politicamente, né? Uma fotojornalista maravilhosa e que eu admiro demais, assim, e que é uma pessoa que me ensinou muita coisa, né? Da vida, da luta, de como se colocar. Então, minha mãe é uma figura feminina, né? E feminista muito forte para mim. Minha mãe, minhas avós. Então, não à toa, a gente é um pouco porreta, né? E meu pai, ele é nordestino, pernambucano, então eu vou para cima, assim, é um pouco essa família retada que eu vim, que mistura italiano com pernambucano, com gente que lutou contra a ditadura, para a gente poder aí estar nesses espaços da política que não são nada fáceis mesmo, mas que a gente está lutando também para mudar esses espaços. Sim, agora eu vou falar já do teu trabalho, já mergulhada nessa preocupação social, né? Justamente falando do Cursinho Popular Elza Soares, que você ajudou a fundar. Conta pra gente dessa ideia, enfim, de fazer esse cursinho, essa tua preocupação, né, de incluir os estudantes da periferia nas universidades públicas. Bom, o cursinho ele surge em 2018. 2018 foi um momento muito difícil, né, da história do nosso país, porque a gente teve a vitória do Bolsonaro, que na verdade foi a derrota para o povo brasileiro e foi a derrota principalmente para a população mais pobre, foi uma derrota principalmente aí para a juventude preta e periférica. E naquele momento a gente pensou em construir, né, um cursinho popular, justamente porque a gente sabe a falta de oportunidades, de incentivo e também a falta da ocupação mesmo de pessoas pretas dentro das universidades. Então, o Cursinho Popular foi criado ali naquele momento, nas periferias de São Paulo, a gente iniciou na Zona Sul, no Campo Limpo, depois a gente foi para outros lugares, hoje a gente está na comunidade São Remo, uma comunidade que é do ladinho da USP, grudado no muro, mas que quem está lá dentro da USP não são as pessoas da comunidade São Remo, não são as pessoas ainda da periferia. A gente teve muitos avanços na Universidade de São Paulo, com a aprovação das cotas, da lei de cotas raciais e sociais. A universidade está mudando, está se transformando, mas ainda é um desafio muito grande a gente popularizar e democratizar a universidade. Então, o Cursinho Popular Elza Soares tem essa tarefa, né, aí de ampliação do acesso, mas também tem muitas lutas que se somou. Então, a luta, por exemplo, em 2019, a gente se somou pelo passe livre para estudantes de cursinhos populares. E é engraçado, Marilu, contar que nessa época eu estava como coordenadora do cursinho e esse projeto era um projeto municipal. E eu fui até a Câmara, né, junto com a Frente de Cursinhos Populares, a gente foi tentar convencer cada vereador, a gente fez uma luta ali na Câmara, no plenário, a gente venceu, né, a gente teve uma vitória de que teve aprovação desse projeto pela Câmara, e quando foi para a mão do então prefeito Bruno Covas, ele vetou. Um projeto que tinha ali pouca intervenção no orçamento da cidade, mas mudava muito, né, a vida dos estudantes, porque a gente
foi verificando a evasão, né? E a evasão escolar foi um problema ali na pandemia, tem sido um problema no nosso país, tanto a evasão nas escolas quanto a evasão nas universidades. Então, o cursinho popular, né, tenta coibir essa evasão. Mas aí a gente teve esse veto do Bruno Covas, o que foi muito triste assim, para o movimento, mas mostrar, né, que hoje eu vou fazer política num outro patamar, né? Ali dentro da Câmara e continuar essas lutas, né? Porque a gente não para com essas lutas. Acho que quando a gente vem da militância política, quando a gente vem da militância da rua, das quebradas, das periferias, quando a gente vem com a juventude também, a gente permanece nas lutas. A gente só vai mudando, né, as posições e as condições de fazer essas lutas. Então, não foi a primeira vez que eu estava na Câmara, né? Essa agora assumindo, não é a primeira vez. Eu já estive ali na galeria, né? Causando, gritando, lutando, e eu espero continuar lutando demais também agora na cadeira como vereadora. Mas também, terminando de contar do cursinho, a gente teve aprovações na USP, na Unesp, na Unicamp, e quando um jovem, né, de periferia entra na universidade, não é apenas esse jovem que se modifica, essa família, mas é a sociedade como um todo, porque a partir do momento que esse jovem entra na universidade, ele começa a produzir conhecimento, ele começa a pensar o mundo e também transformar, né, os espaços onde ele está. Então, é muito importante essa democratização da universidade e a garantia da permanência, porque quem entrou quer ficar. Então, a gente também segue na luta por bolsas, segue na luta pelo passe livre, segue na luta para a gente, de fato, tornar essa universidade um espaço adequado para a recepção aí de toda a sociedade. Exato. E, Luna, sabe que eu estudei em escolas públicas, né, aqui em Santos, e a gente nunca, eu pelo menos ali na escola tal, não teve ninguém que falasse sobre Universidade de São Paulo, entende? Assim, nem chega essa informação, né? Então, acho que o teu trabalho é fundamental e que cada vez mais nas escolas das periferias se fale em Unesp, Unicamp, USP, enfim, as universidades públicas de todo o Brasil. É muito importante isso. E eu queria que você agora, para terminar, falasse, enfim, essa bandeira é fundamental, educação, né? E qual que também é a tua expectativa em relação a outros temas? Enfim, qual que é o que você deve abraçar aí no teu mandato? Bom, a gente falou no começo, né, Marilu, você falou que, enfim, eu não fui eleita, fiquei na quarta suplência, porque alguns vereadores foram eleitos deputados estaduais e federais. Um deles foi o Eduardo Suplicy, que eu acredito que todo mundo aqui conheça a história. O Suplicy foi eleito agora com mais de 800 mil votos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para ser o nosso deputado estadual, e eu tive a árdua tarefa de ocupar também o espaço que foi deixado pelo Suplicy. Então, eu estou na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, então vai ser um tema, sim, que a gente vai abordar demais, porque garantir aí uma educação, uma cultura e esportes é também garantir cidadania, e também vou estar na Comissão Extraordinária de Direitos Humanos, um trabalho também muito importante que o Suplicy fez frente, né, foi a luta aí pela população em situação de rua, que aumentou muito nos últimos anos, que é uma questão aqui na cidade de São Paulo, né, como essa população deve ser atendida, essa população mais vulnerável, problemas como questões como fome, desemprego, renda, vão ser muito abordadas, né, pelo meu mandato, pelo nosso mandato. A gente vai construir também a luta por moradia, para a gente garantir, né, que a população mais vulnerável, a população que está nas periferias, comece a vislumbrar uma São Paulo, né, uma cidade que realmente, né, tenha acolhimento, porque a desigualdade é algo que marca muito. E uma coisa que não pode faltar é a questão das mulheres, né, porque se a gente não é maioria na política, nos espaços da política, a gente é sim maioria na sociedade. E aí, mulheres que são também maioria são as mulheres pretas, as mulheres periféricas. Então, a gente vai ter um mandato também voltado para políticas públicas para as mulheres e para aumentar essa ampliação e para ampliar, né, a participação das mulheres também nos espaços de poder. Então, acho que são algumas bandeiras aí. Obviamente, a gente vai falar sobre meio ambiente, a gente vai falar
sobre saúde, porque não tem como discutir, não tem como não discutir esses temas na cidade, que são temas que se chocam, né, na questão do combate aí às desigualdades sociais. E também vamos abordar um tema importante que é memória e verdade, porque está na minha pele, está na minha história, e um povo sem memória também é um povo fadado, né, aí a subjunção, né, a opressão, e é importante a gente retomar essa história do nosso país para que a gente derrote de fato pessoas como o Bolsonaro, como o bolsonarismo, como a extrema-direita, porque a história do nosso país não pode ser contada por eles, né? Não pode ser contada, muitas vezes, por quem oprimiu, né? Tem que ser contada por aqueles que lutaram, por aqueles que resistiram. Então, essa é a verdadeira história do nosso país. Então, vou tratar desses temas, né? Pouquinho, né? Mas que a gente está aqui muito animado para entrar e para construir. Tá certo, é isso aí, a luta dos vencidos. Agora, você tá com uma camiseta, só para a gente encerrar, eu vi que lute, né? Tá assim, lute como uma garota. Aê, Luna, muito bem, querida. Muitíssimo obrigada aqui pela tua participação. Muita sorte, muita luta aí no teu mandato e a gente vai acompanhar, viu? Estamos aqui de microfones abertos, viu? Um forte abraço para você, beijinho e até a próxima, Luna. E parabéns, viu? Agora lembrando dessa posse popular, vai ser hoje, a que horas e onde? Só para fechar mesmo. Boa, Marilu, muito obrigada de novo pelo convite, muito obrigada, Rede Brasil Atual. Hoje vai ter a posse, hoje, sexta-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal dos Vereadores, no 8º andar, Salão Nobre. E agradecer também, quem quiser me seguir nas redes sociais, é só colocar @Luna Zaratini, Zaratini, e vem acompanhar, vem participar do mandato. Um beijo grande a todo mundo que está ouvindo a gente. Um beijo, Marilu. Um beijo para você também, queridinha. Vamos lá. Luna Zaratini, vereadora eleita do PT de São Paulo, a mais jovem, 29 anos, e a única mulher da bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.